e eu vim trazer aqui um recado de Deus para os desigrejados. Vocês não sabem o perigo que vocês estão correndo. Então acompanhe comigo uma leitura da Bíblia. A palavra do Senhor diz ali em Romanos, no capítulo 10, no versículo 25, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. E aí a gente volta alguns versículos antes, e está escrito o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Irmãos, eu poderia estar lendo todo um contexto aí, mas se você não tiver preguiça, pegue esse capítulo 10 e leia todo esse capítulo 10 de Romanos, que você vai entender muito melhor. Depois desses 2 versículos aí, não preciso nem ministrar, não preciso nem falar nada aqui. Não tenho o que falar. Não deixando de congregar, não deixando a congregação como fazem alguns. Ou seja, é a minoria que faz isso. Cristo nos chamou para ser um corpo. Cristo nos chamou para sermos um só. Em um corpo não pode ter 2 cabeças. Não pode ter 20 dedos das mãos e 20 dedos dos pés. Não pode. Em um corpo existe somente um fígado, existe somente um coração, existe somente um cérebro. Mas cada membro do corpo é importante. Se você cortar o seu dedo mindinho fora, se você tem poucos minutos para pegar aquele dedo mindinho, colocar em um gelo e ir para o hospital, voando, para ver se os médicos conseguem colocar o seu dedo de volta, porque se esse dedo passar muito tempo fora do corpo, ele vai morrer, ele vai apodrecer e não vai encaixar novamente. É a mesma coisa, queridos. A pessoa, ela se decepciona com N situações dentro da igreja, com irmãos, com pastores, com obreiros. Cada um tem seus motivos e cada um tem suas razões. E aí, aos poucos, ela começa a se afastar. Ela era aquela pessoa que ia em todos os cultos da igreja. Ela ia na terça, ela ia na quinta, ela ia no sábado, ela ia no domingo de manhã, ela ia no domingo à noite. E aí, ela deixa de ir no meio da semana e começa a ir só no fim de semana. E aí ela começa a deixar de ir no domingo pela manhã e vai só no domingo pela noite. E aí ela não vai mais todos os domingos, ela vai domingo sim, domingo não. Aí de vez em quando ela começa a ir, enfim, o que vai acontecer? A mesma coisa, o exemplo do dedinho. Vai começar a ficar muito tempo fora do corpo, que não vai encaixar mais. Então assim, eu falei lá no canal Tio Lu que não estou dizendo que não é possível buscar a Deus fora da igreja. Jesus não veio salvar a placa de igreja. Jesus não veio salvar a Assembleia de Deus. Jesus não veio salvar a Deus e Amor. Jesus não veio salvar a presbiteriana, a batista, a pentecostal, não. Jesus veio salvar vidas. Jesus veio me salvar, veio salvar você. Mas olha, por experiência própria, eu digo a vocês, é praticamente impossível ter uma vida santa, reta e agradável aos olhos de Deus sendo desigrejado, não tendo um lugar para congregar, não tendo uma liderança espiritual te acompanhando. E isso vai para os revoltadinhos aí com o sistema religioso da igreja. Isso vai para os revoltadinhos que falam que pastor só quer ganhar dinheiro, só tem pastor que é assim.
Tem congregações que são assim. Existem lugares que fazem a obra de Deus só por causa do dinheiro. Só que você tem que estar lá, não é por causa do pastor, não é por causa dos irmãos. Você tem que estar lá por causa de Cristo e por causa de você. O que significa a palavra congregação? É um grupo de pessoas que se reúnem em um lugar com um único propósito, em busca de um propósito, para realizar um propósito. É uma palavra de origem grega. Então assim, se você é roqueiro, você vai andar com pessoas roqueiras. Porque o intuito é fortalecer o movimento, a música do rock e tal. E assim se divide diversos grupos, diversas tribos espalhadas pelo mundo. Ninguém foi feito para viver sozinho, ninguém foi feito para caminhar sozinho. Então a congregação é para justamente um estar ajudando o outro. Olha o que a palavra diz. Isso aqui é a palavra, gente, ó. Para quem acredita na Bíblia como verdade absoluta, ó. Não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes admoestando-nos, ou seja, repreendendo, chamando a atenção uns dos outros, admoestando-nos uns aos outros, para que um não venha estar no pecado e o outro veio não fazer nada. É um ajudando o outro, é um levando o outro para a luz, é um tirando o outro do pecado. É um juntando com o outro e falando assim: meu irmão, você tá fraco, eu tô aqui para lhe ajudar em oração. Entendeu? O problema também é que a igreja também tá cheia de pessoas que só quer o venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós, só tá preocupada com a sua barriga, com o seu umbigo. A maioria das pessoas da igreja estão preocupadas com seus próprios problemas, sendo que Jesus nos chamou para resolver problemas de outras pessoas. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando vocês cuidarem de um desses pequeninos, vocês estarão cuidando de mim. Quando vocês derem um prato de comida para um desses pequeninos, é a mim que você estará alimentando. Quando você parar para consolar uma pessoa que está chorando, é a mim que você vai estar consolando. Ou seja, Jesus está falando o seguinte, velho. Jesus não está falando só de mendigo, Jesus não está falando só de drogado, Jesus não está falando só de prostituta. Jesus está falando daquele irmão que está fraco na fé, velho. Tem gente que você chega na igreja, cara, tá com um sorriso no rosto, mas tá com a vida destruída, o cara tá desanimado, velho. O cara tá ferido na alma e aquilo vai crescendo, crescendo e ninguém da igreja para conversar com aquele menino, ninguém para conversar com aquela menina, ninguém para saber o que tá acontecendo. A gente está preocupado com o nosso próprio problema. A gente está preocupado com que bênção que a gente vai arrecadar. É cada um com seus problemas. É cada um com seus problemas. Meus irmãos, se a unidade não fosse tão importante, Jesus não teria reunido 12 apóstolos. Se a unidade não fosse tão importante, se a comunhão não fosse tão importante, Deus estaria no céu sozinho. Deus não tinha criado os 4 seres viventes, Deus não tinha criado os arcanjos, o arcanjo não teria criado os querubins, os serafins. Deus não teria criado eu e você se comunhão não fosse importante. Ah, Juninho, mas na minha igreja tem tanto problema. Meu filho teve problema no céu. No céu teve problema, os caras na presença de Deus, os caras diante do Todo-Poderoso, os caras diante da luz magnífica do Senhor. O cara vai e desce no coração dele assim: pô, eu quero subir ao trono. E levou 1/3 dos anjos do céu. Houve batalha, guerra no céu, briga, meu irmão, treta. Teve treta no céu, problema no céu. Imagina na tua igreja, velho. Se teve treta no céu, você acha que na sua igreja não pode ter treta? Eu garanto a você que qualquer problema que você tiver na sua igreja não chega nem a 0,5% do problema que teve lá no céu, velho. Diante do nosso Deus, velho, teve a maior treta das galáxias. Deus permitiu que houvesse essa treta lá. Por que na tua igreja não pode ter problema? Cara, uma vez
Eu estava conversando com o pastor Antônio, acho que foi com o pastor Wesley, não lembro. E eles falaram que na porta de uma igreja estava escrito assim, ó: aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Ou seja, todo mundo pode entrar, velho. O pastor Silmar Coelho fala uma coisa bem interessante. Na verdade, é um título de um livro dele. Inclusive, eu quero até ler esse livro. A família perfeita é imperfeita. Então, velho, não espere perfeição de ninguém, nem de nada. Não espere. Não espere a perfeição. Você foi feito no meio de conflitos. Você foi feito para ser uma bênção na vida do outro quando o outro for problema. E o outro foi feito para ser uma bênção na sua vida quando você for o problema. Porque todo mundo tem altos e baixos, querido. Todo mundo tem altos e baixos. Jesus teve seus momentos emocionais assim de dificuldades. Jesus, quando estava perto de ir para o Gólgota, Jesus chorou, suou sangue de desespero, velho. Porque ele não queria passar por aquilo. Falou: Deus, Senhor, se der, passa de mim esse cálice aí, mas que seja feita a tua vontade. Como não tinha ninguém para consolar Jesus, veio um anjo consolar Jesus. Então o problema é que a gente quer viver uma vida, sabe, sem dilema. O outro só presta para mim até o momento que ele não pisar na bola comigo. Esse que é o maior problema. A gente quer o reino de Deus, mas a gente não quer ser o reino de Deus. Não tem como ser reino de uma pessoa só. Todo reino tem um rei e existem os súditos. Nenhum reino é feito de uma pessoa só. Nenhum reino é feito de um grupinho pequeno de pessoas. Não, o reino é grande, cara. E no reino de Deus, aquele que mais servir é o que será mais bem visto diante de Deus. Você está aqui para servir. Você não está aqui para ser um cara de destaque numa congregação. Ah, não, mas tem uns pastores que faz isso. Tem pastor que só prega para ganhar dinheiro. Tem pastor aí que está famoso. Por que ele pode ser famoso ou não, velho? Ele vai acertar as contas dele com Deus. Deus está chamando você. Aqui, ó. Deus está chamando você. Deus quer que você seja o reino. A gente fica muito esperando exemplo dos outros, mas a gente nunca quer ser o exemplo. Paulo, vendo isso, né, as pessoas querem muito exemplo. Não, eu preciso... Não, a liderança tem que ser exemplo para que eu seja exemplo. Como é que vai ser crente assim? Como é que eu vou ser crente assim? Se o meu pastor não me dá exemplo. Então seja você o exemplo. Aí Paulo, já para cortar as asinhas das pessoas que pensam assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não procurou exemplos. Ele decidiu ser um exemplo. Se a tua igreja está com problema, não espere bons exemplos da igreja. Seja o bom exemplo. Problemas foram feitos para se resolver. Senão não vai ser mais problema. Ah, mas eu luto para resolver tal coisa aqui, não resolve. Olha, pastor Feitosa, um amigo que eu não vejo há muitos anos. Ele sempre disse o seguinte: o que não tem solução, solucionado está. Tem coisa que se encaixa com o tempo. E tem coisa que talvez nunca se encaixe. E é por isso que a palavra fala, suportando uns aos outros. Cristo não te chamou para ser a igreja, para que as pessoas te sirvam. Cristo chamou você para ser a igreja, para servir. Porque Ele mesmo deixou o exemplo dele mesmo. Ele veio servir. Ele serviu. Foi servo. E nenhum discípulo é maior do que o seu mestre. Todo mundo quer uma grande plataforma para pregar.
Todo mundo tem uma grande vontade, né? Quando é um grande congresso na igreja, todo mundo quer estar no ministério de louvor, quando a igreja está cheia, todo mundo quer participar, todo mundo quer estar ali com a fardinha de obreiro, todo mundo quer estar na portaria ajudando, né? Para isso aí vocês querem ser igreja. Mas para estar um ajudando o outro, vocês não são igreja.